Dando continuidade à nossa correção, agora nós vamos falar sobre o texto da página 151, que se chama Paz Social. Esse texto, ele tem muito a ver com alguns livros que a gente já leu o ano passado, né? E o que a gente está lendo agora de Coragem Não Tem Cor. Do ano passado a gente tem o livro, lembra do menino que era skatista e que acabou ensinando o menino rico a andar de skate? Quando ele conhece ele como? Parado num sinal, né, dentro do carro chique da família. E ele acaba conhecendo esse menino pobre, mas que andava muito de skate. E eles ficam muito amigos e sofrem muito por isso, sofrem preconceito, sofrem discriminação. Tem hora que querem até culpar o amigo dele de ter roubado a carteira do pai, do menino. Lembra desse livro que a gente leu? Então, é justamente isso que a gente vai ler nesse texto aqui, Paz Social. Então, na verdade, assim, esse texto deixa claro que a violência só gera violência e que as pessoas de classe mais baixa sempre sofrem esses preconceitos. Elas acabam tendo uma dificuldade maior de provar que elas muitas vezes não estão metidas numa confusão, ou num assalto, ou num crime, mas dificilmente conseguem, né? Porque já existe esse vício, já é uma coisa viciosa. E aí, quando ele diz assim, que muitas vezes é negado condições melhores de vida para várias crianças, é verdade. Muitas crianças não têm escola, muitas crianças não têm uma moradia, não têm uma alimentação diária. E no segundo parágrafo fala assim: por trás de um garoto abandonado existe um adulto abandonado. Essa criança que cresce abandonada, ela tem uma dificuldade gigantesca de se tornar um adulto melhor. É muito complicado, é um círculo vicioso, é como se isso começasse e terminasse sempre do mesmo jeito. Né? São vítimas da mesma sociedade que acaba fazendo com que eles sejam massacrados, não consigam nunca melhorar de vida. E aí, o que é uma paz social? Paz social é a gente poder andar na rua sem ser incomodado por pivetes, por bandidos, por ladrões. E até ter medo de sair à noite, no escuro, em determinados lugares, ter medo de sequestro. E muitas das pessoas, o que elas fazem? Fogem do Brasil, vão embora, não querem viver mais aqui. Porque se sentem inseguras, têm medo, não tem como. E aí, o que a gente poderia fazer? Melhorar a segurança, dar educação a essas crianças, dar oportunidade de melhora? Acredito que sim, né? Talvez a gente conseguisse melhorar esse adulto que vira um marginal também. Então, a gente precisa entender que quando esse menino vai para a rua e não para a escola, ele deixa de aprender, ele deixa de estudar e acaba se marginalizando, que é o que a maioria das vezes acontece. Para comer, para ter alguma coisa dentro de casa, para poder ter uma vida um pouco melhor, deixa de estudar, vai trabalhar. Vai cuidar de carro na rua, flanelinha e tantas outras coisas, né? Mas também a gente tem que entender a história do Brasil, que vem aqui num quinto parágrafo, 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo, né? Que sempre acontece isso com os menos privilegiados. E esse descaso por parte do governo é muito ruim, a gente fica muito triste de ver isso. Muitas vezes a gente sabe dessas dificuldades, não faz nada para mudar, e o governo também não toma atitudes. Então, assim, é um texto que faz a gente pensar bastante. E aí, o trabalho, nessa história que eu acabei de falar, dessa coisa do Brasil, surge uma frase que é assim: caso social é caso de polícia. Por que o caso social é um caso de polícia? Não deveria ser, né? Porque o caso social é sempre de pessoas de baixa renda e por isso vira caso de polícia. Nunca pode ser tratado com seriedade a ponto da gente tentar resolver sem ser um caso de polícia. E essa frase surgiu como justificativa para o tratamento dado ao trabalhador no século XX. Em outras palavras, é a mesma postura que as pessoas assumem hoje em relação à infância carente e aos meninos de rua. Todo mundo sabe o que acontece, todo mundo sabe que essas crianças sofrem, todo mundo sabe que elas precisam de ajuda, precisam de educação, precisam ter direitos, mas quase ninguém faz nada, né? Todo mundo sabe, fica só sabendo, fica por isso mesmo. Então a sociedade
hostiliza, a sociedade crucifica e não dá às vezes a chance nem da pessoa melhorar. Então vamos corrigir o exercício. Número 1, página 151, tá? 151. Os textos argumentativos assumem funções específicas, formais e de conteúdo, tá? Textos argumentativos, que são esses aqui. O artigo do Gilberto de Menstein tem como objetivo, qual é o objetivo principal desse texto? Nós temos 5 respostas. Convencer o leitor de que a passividade no trato com crianças e jovens de rua, persuadir o leitor a mudar seu comportamento acerca da história do Brasil, entreter o leitor com reflexões sobre a forma como as pessoas tratam os moradores de rua, sugerir ao leitor que a violência não está em todos os lugares ou comparar as crianças da realidade socioeconômica diferente. Qual vocês marcaram? Acredito que seja a A. Convencer o leitor de que a passividade no trato com crianças e jovens de rua. Ninguém faz nada, todo mundo passivo, todo mundo sabe, ninguém faz nada. Número 2. Nos artigos de opinião, utilizam-se diversos mecanismos para convencer o leitor da validade de tese defendida. Um deles é a comparação. Está sempre comparando, todo o tempo no texto. Percebe-se o uso dessa estratégia no fragmento. Qual desses fragmentos aqui tem essa estratégia da comparação? Está comprovado que a violência só gera violência? A rua serve para crianças como uma escola preparatória? Por trás de um garoto abandonado existe um adulto abandonado? É nunca desejar comprar uma arma para se defender ou querer se refugiar em Miami? É também entender a história do Brasil marcada pelo descaso das elites em relação aos menos privilegiados? A resposta correta, letra B de bola. Número 3. Segundo o autor, a infância marginal justifica-se em essência pela o quê? O que vocês acham? O que o autor diz? Ausência da família, evasão escolar, falta de respeito, intensidade de tecnologia ou violência excessiva? Essa é clara, né, gente? É a letra B de bola também. É a evasão escolar. As crianças saem da escola e vão trabalhar para poder comer, para poder levar dinheiro para casa, para poder vestir uma roupa, para poder ajudar a mãe e deixam de estudar. E muitas vezes a mãe mesmo manda. Você toma conta dos seus irmãos que eu vou sair para trabalhar, para procurar alguma coisa para a gente comer depois. Difícil. 4. Sabemos que o artigo de opinião é um gênero textual em que o autor preocupa-se com o entendimento do leitor. Olha bem. Observa-se essa preocupação do redator de forma mais explícita na passagem. Qual passagem tem mais a ver com o artigo de opinião? Vamos lá. Olha bem. Paz social significa poder andar na rua sem ser incomodado por pivetes. Existem crianças desenvolvendo suas potencialidades. Caso social é caso de polícia. A frase surgiu como uma justificativa para o tratamento dado ao trabalhador no começo do século XX. Ou, em outras palavras, é a mesma postura que as pessoas assumem hoje em relação à infância carente e aos meninos de rua. Qual vocês marcaram? Essa aqui tem a ver com o artigo de opinião, né? Que é onde ele se preocupa com o entendimento do leitor. Então, assim, a letra E é a resposta do número 4, certo? Agora a gente para por aqui, vai para a nossa terceira aula e vocês vão precisar do caderno de português, ok? Já volto aí.